Som. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém? Quente hoje, né? Prometo não demorar, mas quero compartilhar uns pensamentos, umas análises da palavra de Deus que são bastante úteis para nós. Vai ter como base o livro de Êxodo. E vai ter como tema a nova vida daquele que tem a Deus, o que é redimido por Deus, uma dádiva e um dever. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a gente aprende que toda a Escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, tudo que Deus nos deu através da revelação da Bíblia, ela é inspirada por Deus, em primeiro lugar, Deus que sopra essa mensagem para nós. Essa mensagem é útil para o ensino, é útil para nos direcionar em nossa vida, ela é útil para a repreensão, né? Aquele que está indo para um caminho torto, ele tem que voltar para o caminho correto de Deus, para a correção, para a educação na justiça. O que é isso? Para que possa nos ensinar o que Deus espera de nós, né? A fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na época que eles escreveram essa passagem, não havia o Novo Testamento reunido como nós temos hoje, né? Para os apóstolos, para o povo da época de Jesus, a Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento, era a primeira, a Tanakh, né, conhecida. Então, a gente estudando o Antigo Testamento, a gente pode aprender muita coisa. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre isso. E no livro de Êxodo, do capítulo 16 até o 40, e uma parte do livro de Levítico, é de onde a gente vai tirar esses ensinamentos. Na semana passada, no culto da noite, eu falei a respeito da saída do povo de Deus do Egito, que é propriamente o Êxodo, como é chamado, né? Que foi a libertação de Deus, a concretização da promessa de Deus para o povo, aquilo que Ele havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Isso que Ele havia falado foi o início ali da concretização da sua palavra, através da libertação do povo. E depois dessa libertação do povo, o que acontece? O povo, ele tinha que ir, né, em direção à terra prometida, em direção a Canaã, e ele vai ser conduzido em primeiro lugar ao Monte Sinai, né? Existe umas opiniões de onde seria esse Monte Sinai. Não quero prolongar nisso. Uns acreditam que seja na Arábia, mas assumindo que seja ali, né, o lugar onde Deus apareceu a Moisés em primeiro lugar, né? Quantos lembram que quando Moisés saiu do Egito, quando ele fugiu, né, que estavam para matar ele foi encontrar Deus. Ele estava ali cuidando das ovelhas do seu genro, né, o Jetro, e viu ali a sarça ardendo, né, no monte, e foi ali de curioso ver qual que era o mistério daquilo, né? E Deus fala com ele, né? E Deus anuncia a promessa que tinha dado para os antepassados dele, para Moisés, né? Fazendo um chamado para ele, para que ele pudesse executar e ser um instrumento de Deus para executar isso. Então Deus, ali no Monte Sinai, Deus se revela, né, através da sua palavra, dando a lei para os israelitas, essa recém-nascida nação.
E ele começa com os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, eles são a primeira lei que Deus deu para o povo de Deus, de instrução, de como eles deveriam viver, né? Como foi isso? Se você já leu essa passagem, você vai lembrar que Moisés, Deus chamou ele, vem para cá, eu vou falar com você, eu vou te apresentar o que você precisa mostrar para o povo. A palavra fala que Moisés sobe com Josué, mas somente Moisés sobe realmente até a parte de cima do monte, e ali ele fica 40 dias e 40 noites, né? Esse tempo Deus fala com ele, apresenta a lei, que na verdade o significado total, isso é de toda a instrução de Deus, né? Só que o povo, né, acostumado com toda a idolatria que havia no Egito, por uma ausência de 40 dias, já se desviou, né? E começaram a pedir para Arão que fizesse um bezerro para que eles adorassem. Eles estavam acostumados com isso no Egito, né? No Egito tinha representações de animais, de deuses, né? Deuses para eles, e o povo simplesmente pediu aquilo que estava acostumado, né? Geralmente o ser humano é assim, né? Você tem um costume durante sua vida, se você muda, você acaba mantendo o mesmo costume, né? E o povo acabou falhando nisso. E os israelitas, eles demonstraram essa inclinação deles à idolatria, né? E ali no monte, Deus ordena a Moisés sobre a construção de um tabernáculo, né? Semanas atrás, meses atrás, eu falei sobre isso um pouco, e o que isso representaria na vida do povo, né? Ali Deus deu todas as regras, né, de como seria a adoração, como seria o relacionamento de um povo que tinha acabado de ser liberto do Egito, como seria essa aproximação desse povo para um Deus santo. O que significava a libertação do Egito, né? A fuga e a libertação do Egito, ela representa uma nova vida, assim como eu e você, né? Quando nós recebemos a Cristo, somos batizados, temos uma nova vida. Para aquela época, para aquele contexto, a libertação do Egito representou uma nova vida para eles. Eles não tinham a revelação de Jesus como nós temos hoje, mas para aquele contexto, essa libertação do Egito foi como um novo nascimento para esse povo, né? E essa nação foi conduzida por Deus através do mar, né, para o Monte Sinai. Deus fez eles conhecerem a fidelidade deles, de Deus, provendo as suas necessidades. No capítulo 16, 17 de Êxodo, depois você pegue para dar uma lida, né? Deus mostra para esse povo que Ele é provedor. Isso é muito importante para nós. Muitas vezes, por influência do mundo, a gente começa a acreditar que a gente é tudo, né? Que a gente tem força, a gente tem sabedoria, a gente é o bom, né? Eu sei, eu faço, eu aconteço, eu sou o capitão da minha alma. Mas aí Deus, nessa ocasião, Deus mostrou para eles que quem cuidava desse povo era Deus. Em Êxodo 16, a gente vai ver a provisão de Deus para a fome deles, né? Eles, depois de caminhar um pouco, eles começaram já a gastar todos os estoques de alimentos que eles trouxeram do Egito. E aí, né, começaram a questionar Moisés. Moisés, você trouxe aqui esse povo para matar ele de fome, né? Trouxe esse povo aqui para matar ele de sede, no capítulo 17. E Deus revela para eles
que Deus era, é e sempre será um Deus provedor, amém? Um Deus que sustenta e cuida do seu povo. Então Deus, de uma maneira sobrenatural, sustentou esse povo por 40 anos, mandando esse pão do céu, que era chamado de maná, né? Você já leu essa passagem, sabe disso, né? E não só isso, o povo estava com fome de carne, né? Quem gosta de churrasco? O povo estava sentindo falta da carne que eles tinham no Egito e reclamaram. Lá no Egito a gente tinha carne, a gente se sentava e desfrutava daquele assado. O povo estava com fome disso. Deus preparou aquilo que eles precisavam e fez eles perceberem, eles reconhecerem que a provisão de tudo que nós temos vem de Deus, amém? Então nesses episódios relatados em Êxodo 16, 17, a gente vê a qualidade de vida de um povo redimido por Deus. Um outro fato também, a proteção de Deus, né? Em Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16, Deus dá o primeiro livramento de guerra sobre esse povo. Levantam contra eles um povo amalequita, né? Que um povo que já foi o primeiro desafio deles. E ali nessa ocasião é onde Moisés, quando ele levanta suas mãos, fica com suas mãos estendidas, o povo vence a batalha. Quando ele cansa, o povo perde. E ali é mostrado Deus em sua provisão, Deus como aquele que é o Senhor das batalhas, amém? Então, esse povo ele precisava viver por fé nas promessas de Deus, né? Isso é o que a gente pode, uma das aplicações que a gente pode ter nesse texto, apesar de eles terem todo esse contexto de lei, de sacrifícios, o povo precisava ter fé que alcançaria a promessa, né? Moisés, ele no final de sua vida, ele não consegue chegar ali, pisar na terra, porque ele falhou contra Deus. Abraão, né, o grande pai da fé, ele não consegue chegar ali, mas ele viveu pela fé, né? E esse povo é chamado a viver pela fé, viver pela palavra e a promessa de Deus, que Ele cumpriria e levaria eles para a realização daquela promessa. Então o povo é conduzido em direção ao Monte Sinai, onde Deus começa a falar com Moisés, né, que Ele atua como um mediador entre Deus e o povo, acerca da aliança. Lembra que o povo estava, né, impregnado de costumes, de práticas do Egito que não agradavam a Deus e precisava de alguém, né, para intermediar essa comunhão do povo com Deus. A gente pode resumir essa teologia da redenção. O que é isso? É o estudo dessa redenção, desse resgate de Deus para o povo. Nos versículos 4 a 6 do capítulo 19, eu vou ler com você. Êxodo, capítulo 19, versículos 4 ao 6. Êxodo 19, versículos 4 ao 6. Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Primeiro versículo 4, a primeira parte, né? Que Deus começa a falar com eles. Deus executou juízo sobre seus inimigos, né? Não foram eles, pela força deles, desse povo, pela esperteza e o preparo deles, que foram capazes de se livrar,
mas foi Deus que executou o livramento, né? Quando Deus afogou o exército egípcio lá no Mar Vermelho. Na segunda parte, versículo 4, parte B, Deus redimiu seu povo e reconciliou consigo, né? Como a gente lê aqui, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus tomou esse povo, simbolicamente, como se fosse um pássaro, levando eles debaixo das suas asas, né, e resgatando eles. No versículo 5, se esse povo desse ouvido a Deus e obedecesse de coração, então eles seriam um povo peculiar, exclusivo, dentre todos os povos. Deus havia falado aqui, toda a terra é minha, né? Deus criou tudo, a terra toda pertence a Deus, mas Deus queria um povo que realmente o representasse aqui na terra, como um povo da aliança. E o objetivo, o propósito de Deus para essa aliança, era que o povo de Israel fosse esse povo peculiar, essa nação escolhida para representá-lo diante de todo mundo. No versículo 6, né, o povo ele teria um relacionamento exclusivo com Deus e seriam sacerdotes para o Deus vivo. Qual que era a função do sacerdote? Né, você sabe, é aquele que intercede diante de Deus por outra pessoa, né? O sacerdote fazia isso, ele apresentava os pedidos, as ofertas diante de Deus, em nome do povo, e também fazia o contrário, ele trazia a palavra de Deus, as instruções que Deus estava dando para o povo, em nome de Deus. Israel, nessa passagem, ela é chamado filho de Deus, né? Aquele que nasceu de Deus, e poucas vezes isso aparece no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, Jesus se revela como Filho de Deus, né? Em Marcos, principalmente no livro de Marcos, a gente pode ver isso, mas mais para frente, né? Quando Jesus vem, realmente isso é concretizado, né? Desse povo sai aquele que veio a ser o Filho de Deus. Então essa relação que acabara de acontecer não era perfeitamente compreendida pelo povo, né? O povo não tinha uma revelação como nós temos hoje, mas ele sabia que ele deveria dar uma resposta para essa aliança, né? Deus exige do povo uma resposta. O povo não tinha que ficar só, tá bom, Deus me resgatou, agora eu faço o que eu quero, né? Qual que foi a resposta do povo diante desse chamado de Deus? Em Êxodo 19, versículo 8. Vou ler a partir do versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma voz, né? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Então o povo, ali de imediato, ele teve uma resposta em uníssono, né? Que nós vamos obedecer, né? Parece uma reação que eles tiveram no susto ali, mas uma reação única possível diante da grande manifestação da graça de Deus. Esse povo testemunhou grandes milagres, né? Imagina só, ser sustentado por Deus através da comida, livramento de guerra, de água, não era pouca coisa, né? Então essa nova vida, por meio da redenção, implica num relacionamento com Deus, estruturado pela lei. A lei veio, né, para instruir, para guiar esse povo rumo ao cumprimento da vontade de Deus. E para que Deus fez esse povo livre? Para que Ele libertou esse povo? Para que eles pudessem viver para Deus, né? Qual que era a função da lei para o povo de Israel? Lá em Gálatas, capítulo 3,
Versículos 24 e 25 vai falar sobre isso. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou tutor, ou guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então a lei, ela serviu para conduzir esse povo, né, para o conhecimento do Salvador. Algo que a gente não nota tão facilmente é que havia sim uma relação entre lei e graça no Antigo Testamento, né? Não era somente obediência a pode e não pode. Esse povo tinha recebido a graça de Deus ali, naquela ocasião. Nenhum daqueles israelitas fizera por merecer livramento de Deus, né? Todos eles receberam a dádiva do livramento simplesmente pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus, assim como eu e você hoje, né? Quem merece salvação? Ninguém. Todos merecemos a condenação, mas Deus, pela sua misericórdia, nos dá a graça. Então ali, naquela ocasião, o primeiro pronunciamento no Sinai foi uma mensagem sobre graça, sobre redenção e a aliança, pela qual se exigiu uma resposta obediente. Foi essa passagem que a gente leu de Gênesis. Se vocês me obedecerem, né? Perdão, Êxodo 19, versículos 4 a 6 que a gente leu. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Exigia do povo que eles ouvissem a Deus e guardassem aquilo que Ele estava apresentando a eles. Então o mesmo padrão da prioridade da graça é visto na entrega dos 10 mandamentos. Um pouquinho adiante aí no capítulo 20 de Êxodo, Deus vai falar, Êxodo capítulo 20, então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não era qualquer Deus que estava ali entregando essa primeira lei para eles, era o Deus, amém? Era o Deus que tinha tirado eles, não era qualquer um, era o e o único Deus. Foi esse Deus que os salvou. Sobre esse fundamento da lei, sobre esse fundamento, que é o Deus, é que entrega essa lei. Observe que essa lei é dada para eles que já haviam experimentado a graça de Deus na salvação. Não é com base na lei que eles serão salvos. Eles são salvos pela graça de Deus. E o dever da obediência é exigido porque a relação de filiação já fora estabelecida. Eles já eram chamados como filho de Deus, como eu tinha falado. Os 10 mandamentos, eles apresentam um padrão do Antigo Oriente Próximo. Qual que era o Antigo Oriente Próximo? Era a região do Egito ali. Havia um costume: se um rei conquistava um povo, aquele povo tinha que se submeter àquele rei, ser súdito do rei, obedecer as normas, as regras daquele povo. Isso acontece com Deus e com Israel, né? É mais ou menos nesse padrão que é apresentado os 10 mandamentos, o decálogo, conhecido também como decálogo. Os privilégios nessa relação entre Deus e o povo, eles seriam mantidos pela obediência a condições estipuladas. Havia condições deles, como eles viverem diante de um Deus santo. E concluímos que Deus entregou a lei nessa forma, porque era a maneira apropriada para a natureza dessa relação. A dádiva de Deus é tal que pode ser recebida somente pelo que Ele é. Ser salvo ou redimido significa ter a comunhão com Deus restaurada. Hoje, eu e você, quando nós somos salvos,
somos redimidos por Deus, temos a nossa comunhão com Deus restaurada. E a mesma coisa aconteceu com esse povo, né? Eles tiveram a oportunidade de poderem se relacionar com o Deus Santo. Então, quando uma pessoa diz que ele recebeu a dádiva ou a amizade de Deus, mas ele persiste numa vida de afastamento e inimizade, isso é um absurdo. Não é possível alguém dizer que é filho de Deus, conhece a Deus e se manter afastado de Deus. Todo aquele que ama a Deus, ele quer estar próximo. Na verdade, isso, sua esposa, você ama ela, você quer estar próximo dela, você não quer estar afastado, perdão. Dessa forma, aquele que ama a Deus, quer estar próximo dele. E Deus começa falando aí nos 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. O que significa esse primeiro mandamento? É uma exclusividade de Deus para o seu povo. É uma reivindicação de exclusividade, né? Uma pessoa comum que não conhece a lei de Deus, pode parecer isso não ter sentido, mas os israelitas, eles dependiam de Deus para saber a resposta correta aos mandamentos. Eles dependiam de Deus para saber como obedecer a Deus. Então, começando pelo decálogo, a lei detalha as implicações do direito exclusivo de Deus ao seu povo mediante a aliança. Deus tem o direito sobre toda a criação, mas a aliança era somente para o seu povo escolhido. A lei não foi fruto do capricho de Deus, mas reflete seu caráter e propósito para a humanidade na criação e redenção. Deus não fez os 10 mandamentos, toda a lei, para mostrar que ele era especial, para mostrar que Deus era exigente, mas a lei mostra quem Deus é, qual é o caráter de Deus, qual o propósito dele para a sua criação, qual a expectativa de Deus desde o início, antes que o homem tivesse caído. A gente tem 3 tipos de lei basicamente: uma lei moral, que ela reflete esse objetivo perfeito de Deus, e tem como exemplo principal os 10 mandamentos que nós estamos falando. Temos leis civis, que tratam do cotidiano de Israel e as condições para o bem-estar da nação. E também temos leis cerimoniais, que tratavam das instruções de como o povo deveria se achegar a Deus através do sistema sacrificial, né? O oferecimento de animais para substituir a culpa dos homens. Então, o primeiro mandamento, como a gente falou, ele é o precursor dos outros 9 mandamentos. Ele contém princípios que regem todas as leis de Deus. Lembra quando Jesus foi questionado pelos fariseus, né, qual que é o grande mandamento? Em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Qual foi a resposta de Jesus? Abra lá comigo, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Então, Jesus ele se baseia em duas passagens, Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, para responder esses fariseus, né? Todas essas duas passagens, elas são a consequência do primeiro mandamento. Eu explico. Quando a gente tem a Deus como o único, exclusivo Senhor de nossas vidas, isso vai fazer uma implicação em todas as outras áreas da nossa vida, né? Se a gente tem a Deus como Senhor realmente de nossas vidas, isso vai impactar, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos interpessoais, em tudo. Isso vai impactar, amém? Vou dar uma ilustração para você bem fácil. Quando você pega uma pedra, joga ela no lago, uma pedra pesada, ela começa a formar ondas, né? E as ondas vão caminhando até chegar praticamente à borda, ou distante no lago, né? Dessa mesma forma, né? Temos, quando nós adotamos esse primeiro mandamento, tendo Deus como Senhor único e exclusivo de nossas vidas, todos os aspectos, né, das nossas vidas são impactadas. Então a aliança ocorre entre duas partes, né? Nesse caso aqui, entre Deus e o povo de Israel. A parte de Israel, que cabia a eles, era obedecer essas instruções dessa aliança, ou, se você está, hoje, uma palavra que é mais familiar para nós, nos dias de hoje, é um contrato, né? Deus faz um contrato com o povo de Israel, e a parte de Israel, que eles deveriam fazer, era obedecer a Deus, naquilo que Deus estava apresentando para eles. Observe que a redenção do cativeiro do Egito, ela prenuncia a obra salvadora de Cristo, né? O que o povo ali experimentou de uma maneira simbólica, nós que temos a revelação de Jesus, né, entendemos que essa obra de salvação que Deus operou no Egito, ela representa a obra salvadora de Cristo. Ela contém a estrutura do Evangelho, mas não revela sua plenitude, essa obra de salvação no povo de Israel. Então aquele povo que acabara de nascer de novo, ele precisa de um tutor sobre como viver uma vida santa. E esse tutor desse povo é a lei. Em quarto lugar, apressando aqui, essa liberdade que o povo tinha conquistado, que tinha recebido de Deus, ela permitia ao povo se aproximar de Deus, né? E uma das características dessa aliança de Deus com o povo é a disposição de Deus ser Deus de um povo sem merecimento. A relação de Deus com Adão e Eva no jardim mostra como uma aliança deveria ser, né? Você lembra que no jardim do Éden, era só Adão e Eva, né? Eles poderiam ter proximidade com Deus, sem medo, eles estavam ali, nus diante de Deus, sem pecado, né? Sem culpa, mas a queda, né, ela exigiu que um mediador pudesse fazer essa mediação, esse contato com Deus Santo. Então, nesse contexto dessa nação, Moisés, ele assume esse papel de mediador, tanto dos atos salvadores de Deus no êxodo do Egito, né? Lembra Moisés operando sinais e maravilhas, sendo o canal de Deus, o mediador, aquele que está ao meio de campo ali, para que Deus agisse, né? Por exemplo, a operação do milagre do Mar Vermelho, foi Deus que fez, mas Moisés foi ali o instrumento para apertar o botão, faça Deus, né?
e não só dos atos salvadores de Deus, mas também da transmissão da instrução da palavra de Deus. Moisés foi aquele que subiu ao monte, recebeu de Deus a revelação e transmitiu para o povo, né? Então é preciso então um sacerdócio mediador juntamente com os meios para exprimir em que ponto eles se encontram no processo de restauração. O meio de Deus que Deus proveu para isso é o tabernáculo, né, que significava uma tenda, né, não era qualquer tenda, era uma tenda que havia sido ditada todas as instruções de como deveria ser montada, como deveria ser construída. No capítulo 35 a 40, a gente vê sobre a construção do tabernáculo, em Levítico, como deveria ser feito todas as partes, todas as peças do tabernáculo. Deus não deixou assim, espaço para dúvidas, para interpretações de Moisés. Deus realmente descreveu detalhadamente cada ponto do tabernáculo, de como deveria ser feito. A forma, a disposição dos tabernáculos, elas são importantes, pois elas nos fornecem uma expressão vívida do estado espiritual de Israel como povo da aliança, que é redimido, mas ainda pecador. Você que já viu uma ilustração, né, do tabernáculo, ele tinha um pátio em volta da tenda propriamente, uma cerca, né, de tecidos, que elas representavam o afastamento de Deus que o povo tinha. O povo não podia chegar simplesmente diante no lugar santo ali. O povo ficava afastado por causa desse pátio, né? Isso representava o afastamento deles por causa dos seus pecados. Havia uma porta de entrada ali, né, nesse pátio, que dava de frente para a entrada da tenda propriamente, que nessa entrada ali no pátio havia um altar de sacrifícios, né, o derramamento de sangue, ela concedia acesso ao pecador arrependido por representação, né? Era necessário, naquele contexto, que um animal recebesse a culpa pelo pecador, para poder ter acesso diante de Deus. E esse acesso era feito através de um representante, que era o sacerdote. O sacerdote, por sua vez, ele também era pecador e tinha que cumprir um sacrifício pela sua vida, a purificação, a lavagem das suas mãos, a lavagem do seu corpo, que para nós hoje representa o batismo, né? Você que se batizou, naquela época, o sacerdote era o único que recebia esse batismo, mas nós, hoje, né, Deus chama cada um de nós a entregarmos nossas vidas ao Senhor. Dentro da tenda havia um candelabro, uma mesa e um altar para queima de incenso. Do outro lado tinha um véu que separava uma sala pequena, uma sala cúbica, onde ficava a Arca da Aliança. A gente pode aprender 3 grandes verdades que podem ser percebidas com tudo isso. Em primeiro lugar, Deus quer habitar com o seu povo e se reunir com ele. Em segundo, o pecado separa o povo de Deus. Em terceiro, Deus provê uma forma de reconciliação com o sacrifício e a função mediadora do sacerdote. A correta aplicação dos sacrifícios seria aceita por Deus e teriam seus pecados justificados. Levítico, capítulos 1 ao 6, mostra-nos os tipos de ofertas que o povo deveria oferecer, os sacerdotes, né, no caso, para que houvesse uma reconciliação do povo com Deus, a restauração da sua comunhão com Deus. Uma vítima, né, aceitável, que seria um animal, ele assume o lugar do ofertante para a expiação dos pecados. Havia uma restituição
das pessoas prejudicadas, havia a obediência e a dedicação a Deus, e a restituição de pessoas prejudicadas, e a comunhão com Ele. O sacerdote comia parte das ofertas ali diante da presença de Deus, representando futuramente a Santa Ceia, a participação nossa no corpo do Senhor. E por último ali, no ritual do dia, havia o ritual do dia da expiação, que era chamado Yom Kippur, em Levítico 16, que particularmente era o elo, é particularmente eloquente em relação ao sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício que substituía a culpa do povo como meio de aceitação a Deus. Em quinto lugar, finalizando, o povo deveria ser santo. Deus é santo, e Deus havia chamado um povo para que se aproximasse de Deus e fosse representante dele. Na Bíblia, uma das palavras que descrevem a Deus é santo. Quando a gente pensa em santidade, em santo, a gente pensa, Deus é puro, Deus é bom, né? Mas a maneira como Deus mostrou isso para o povo, era nessa ocasião um pouco complexa, né? O povo deveria obedecer regras de alimentos, deveria ter uma higiene, né? Toda a parte de Levítico a gente pode ver que Deus mostrou como eles deveriam fazer isso, né? Essa teologia da santidade que a gente vê em Levítico, ela expressa a condição da aliança de Israel estabelecida na redenção do Egito. Em Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11, versículos 44 ao 45, a gente vai ver: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Essa aliança que Deus estabelece ali com o povo, exigia que o povo vivesse em santidade diante de Deus, né? Então, como essa nação eleita, aliança significa que o caráter de Deus revelado em sua palavra e em seus atos tem de ser a marca de seu povo. Em Levítico 19, versículo 2, a gente vê: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, Levítico 19, versículo 2, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Também dos versículos 34 ao 37, como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-los-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Ou seja, Deus não queria que o povo simplesmente tivesse uma aparência de santinho. Eles deveriam ser santos em todo o seu procedimento, no trabalho deles, né? As balanças, que significa isso? Eles não deveriam roubar os seus clientes, eles deveriam julgar de maneira justa, proceder de maneira justa. A lei, ela realçava a natureza de uma nova criação que estava sendo formada em volta de fiéis, enquanto permaneciam em um mundo antigo, caído e pecaminoso. Em Levítico capítulo 26, Deus, através da lei de obediência,
e desobediência, vai falar para eles, ó, se você obedecer, depois você lê isso, depois, se você obedecer meus mandamentos, vai ir bem para você no campo, em todas as áreas da sua vida, você vai ser próspero, as suas colheitas vão ser abundantes. Mas pelo contrário, se você me desobedecer, vou te punir, vou mandar doenças, você vai ser expulso da sua terra, você vai chegar ao ponto de passar fome e ter que comer o seu próprio filho. Pesado. Mas qual que era o objetivo de Deus nisso tudo? Que esse povo pudesse viver uma vida digna de um Deus santo. Amém? E o que tem de ensinamento para nós hoje, concluindo aqui, peço que você abra comigo em Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus fala para seus seguidores, eu vim cumprir a lei. Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, e sim para cumprir. Hoje, eu e você, temos um templo, temos um perfeito mediador, em que nós podemos recorrer para ser aceitos por Deus. Amém? E essa aceitação é através da fé, através da graça de Deus, é através da fé em Jesus. Mas assim como o povo de Israel, ele foi chamado para representar a Deus como uma nação santa. Hoje, eu e você, somos chamados por Deus para sermos uma nação santa, um povo escolhido de Deus, para entrarmos nessa aliança aqui, que nós lemos em Jeremias. Pelo Espírito Santo de Deus, nós somos ensinados a viver. Amém? O Espírito Santo que habita em nós é Deus. Não é uma força, não é uma coisa, não é um arrepio, é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus. Nessa manhã eu peço que você possa fechar seus olhos. Vamos orar. O Espírito Santo é aquele que nos conduz a esse mediador. O Espírito Santo é a promessa de Jesus, que não nos deixaria abandonados, órfãos, e seria a garantia da nossa salvação. Efésios nos diz que o Espírito Santo é o selo
que nos garante a filiação de Deus, nos garante a salvação eterna. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que nos instrui, Senhor, nos ensina o padrão que o Senhor quer que nós vivamos. Tu és um Deus santo, Senhor, e o Senhor quer filhos santos também. Nos ajuda, Senhor. Não queremos ser filhos somente de nome, dizermos que somos de Deus, mas no fundo dos nossos corações estamos afastados, temos falsos deuses, temos ídolos na frente do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos livra. Captura nossos corações, Senhor. Nós cremos que a Tua vinda está próxima, Senhor. O Senhor está para revelar-se grandemente, assim como o Senhor fez no Egito. Espírito Santo de Deus, revela a Tua palavra em nossos corações, Senhor, assim como foi dito em Jeremias 31. Nos ensina, Senhor, o caminho que o Senhor quer que nós vivamos. Te louvamos, Senhor, pela Tua redenção. A redenção que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Aquele que é o sacrifício perfeito. Aquele que é o primogênito dos mortos, que morreu, mas está vivo para sempre, e em breve irá voltar para nos levar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Enquanto adoramos ao Senhor, se você quiser uma oração especial, seja bem-vindo.